Como escolher um país para morar em 2023? Neste vídeo a gente tem como objetivo te mostrar todas as etapas que você precisa fazer para a escolha de um país, para escolher o país certo para você morar. Os requisitos que a gente julga necessário. Mas a primeira pergunta vai depender qual é o seu objetivo da sua viagem. Se você vai estar indo para trabalhar, se você vai estar indo para estudar, se você quer só meter o louco e sair por aí, viajar o mundão afora. Então, a primeira coisa que você deve se perguntar é qual é o seu objetivo. Mas antes disso, eu sou a Flávia. Eu sou o William Ravisa. E nós somos o Casal Viajante. Para a gente começar aqui, a gente vai falar dos requisitos que a gente considera eles importantes, tá? Para você escolher um país ideal, né, para você morar. A gente pode começar pelo custo de vida naquele país. Então é importante que você avalie essa questão do custo de vida. Por exemplo, o aluguel onde você vai estar morando, a região, o transporte, a sua alimentação. Muitas vezes em cidades grandes acaba se tornando mais caro do que se você for para uma cidade de interior. O plano de celular, às vezes a gente não considera isso, mas quando você chega num outro país, quando você vai comprar o chip, aquele precisa plano... de internet já imediato. A gente até dá uma dica, né, de início, se você realmente não tivesse preparado muito bem no Brasil, a questão é que você compre já no aeroporto um chip para pelo menos 3 dias, 5 dias, 7 dias, porque sim, vai te ajudar muito, né? Até na questão de como é que eu vou pedir um Uber, né? Poxa, eu peço um Uber dentro do aeroporto, tem Wi-Fi, mas quando eu saio eu já estou sem internet. Então verifique isso também, né? Que isso facilita o seu processo até a chegada, né? No seu destino, né? Com relação ao transporte, é bom você estar avaliando, porque, por exemplo, se você ficar numa cidade grande, Londres, por exemplo, o transporte público funciona muito bem, tem ônibus para todos os lados, o metrô funciona muito bem. Agora, Holanda, por exemplo, é bicicleta para tudo que é lado. Então, você vai ter que avaliar aonde você está morando, qual região, se ela é mais perto do centro, se ela é mais afastada, se tem transporte naquela região e como funciona. E tem a questão do ponto positivo e do ponto negativo, vamos dizer assim, de morar numa metrópolis, né? Tipo, em Londres, né? O ponto positivo que eu vejo de morar dentro do centro, né, em Londres em si, é a região, né? O custo de vida, né, de ponto negativo, ele é muito mais alto, né, que se você morar no interior. A questão é que você tem acesso a tudo de uma forma muito mais fácil. Então, você tem melhor transporte do que no interior, com certeza. Você tem essa questão, de encontrar tudo que você deseja numa cidade grande, né? Então, todos esses benefícios, né, de morar numa cidade grande, você tem, né, por escolher estar, no caso, em Londres. E aí, o ponto negativo que eu vejo seria mais ou menos esse. Tu pode... dependendo a questão, a região que você for ou a cidade, se ela for muito interior, às vezes a demanda de trabalho é mais baixa. Então, dependendo do visto que você for, se você for para uma cidade pequena ou de interior, pode ser que você não consiga trabalho. Essa questão, né, desses requisitos, tá, que você tem que buscar para quê? Para que você possa ver a melhor opção para você. Ou seja, será que eu vou conseguir realmente morar em Londres? Será que o meu custo de vida não é muito alto? Essa questão do aluguel? Será que eu vou conseguir pagar o aluguel? Sabe? Conseguir escolher, né, o melhor país para você, né, nas suas condições. Será que não é melhor você ir para a Tailândia, onde o custo de vida é mais baixo, a moeda é mais baixa do que o real? Então você tem que estar avaliando isso conforme for melhor para você. Um outro ponto bem importante também, né, é que você tem que entender, né, o seu tipo de visto, né, o quanto tempo você pretende ficar naquele país, né. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes. Eu quero ficar um mês, poxa, é um planejamento. Eu quero ficar 2, 3, 6, entendeu? Então é bom você entender o tipo de visto também. Não é à toa que a gente, dentro da nossa metodologia Vida de Imigrante, a gente trabalha esses aspectos bem a fundo, né? Dos tipos de vistos que você tem e que você pode tirar, né? Para você ir melhor, vamos dizer assim, mais tranquilo, né? Para chegar no outro país, né? Para morar no outro país. Com relação ao visto de turista, por exemplo, a gente pode citar aqui a validade dele, o período que você pode ficar, é somente de 1 mês. Já outros é 6 meses. Mas não quer dizer que você vai ficar os 6 meses fora. Então, para isso, você precisa se preparar. A gente tem algumas outras informações também que é interessante, tá? Quando você está escolhendo um país para morar, pesquisar sobre o país, entrar nas comunidades brasileiras, buscar informações, né, dentro do país em si, das pessoas que já estão com quem está vivendo lá dentro. Porque isso faz o quê? Você ter melhor específico, né, os valores, né, que eu acho que é a parte mais importante aqui na hora da escolha de um país, né. Aí tem aquela questão dos climas, tem a questão, né, de transportes. A gente vai falar ali também depois. Mas ainda assim, esteja preparado, porque uma coisa é você pesquisar, ver vídeos no YouTube, a outra é quando você chega lá e vê na prática o que realmente acontece.
Então, é importante você ter esses conhecimentos prévios, que até isso eu aprendi com ele, que no começo eu ficava até, às vezes, com raiva dele, tudo que eu perguntava, ele falava, vê vídeo no YouTube, vê vídeo no YouTube. E realmente, o YouTube salva vidas. YouTube, Google, né? A gente fala YouTube porque é a forma de vídeo, né? Mas eu acredito, tá, que é muito mais fácil quando você está bem preparado estudando aquele país. Então isso vai te ajudar muito, tá? Na hora de você tomar a melhor decisão para você. Porque pensa comigo, se você for solteiro, é um tipo de organização. Se você for casado, é outro. Agora, se você for casado e com filhos, né? Você quer morar no outro país. Ah, William, existe a possibilidade? Sim, existe, né? A gente aqui é a prova viva, a gente já está há 11 anos viajando. Então, sim, tem como você morar no outro país, legalmente, tá? Dentro das normas. Isso que é o mais interessante. A questão é você minar, né? Trazer esse conhecimento, né? Buscar essas informações daquele país específico que você escolher. E além disso, alguns requisitos específicos que até o William já comentou, que é importante você estar avaliando, é, por exemplo, a questão da língua no país. Uhum. Se você já fala o inglês, que é a segunda língua, que é a língua oficial, né? Eu digo segunda, mas porque pra gente é o português. Uhum. Vai facilitar muito. Agora, se você não fala, tem que ver, tanto faz o país para mim, ou é melhor um país que fale inglês, ou não. Ou um país que fale em português, que nem Portugal. Ou um país que fale português, ou às vezes o espanhol, que a gente acha que é parecido com o português, que pode estar facilitando. Ou se para você tanto faz a língua, por exemplo, consigo me virar bem com o Google Tradutor, ou consigo me virar bem por mímica, que é o que a gente está fazendo aqui na Tailândia, bastante a mímica, né? Mas... E aí tem essa questão também, tá, de a gente ver, né, estudar um pouco as leis do país. Porque o que acontece? Por a gente não saber das leis, a gente acaba às vezes se prejudicando, né? Eu tenho um exemplo muito bom, que é o da minha mãe. A gente estava em Londres, né, e aí ela foi fazer compras, né, e depois foi ver umas lojinhas e entrou no estacionamento do mercado. E aí esse estacionamento do mercado, ele te dava 90 minutos. 90 minutos para você ficar ali, né, fazendo as suas compras. E ela excedeu. Ou seja, ela cedeu uma vez, 2, 3, 4 e recebeu 4 multas de 100 libras cada uma. Então fique atento a isso também. Entenda um pouco das leis, né? Eu vejo a dificuldade dela, né, por ela não saber inglês, então tinha a placa lá bem explícita. Isso eu ia até deixar como dica, tipo, se você for num estacionamento ou enfim, qualquer lugar que você vá, tenta observar se não tem placas, para ver o que está falando aí. O Google Tradutor te permite você pôr a opção da câmera para traduzir ali na hora o que está escrito. Até quando a gente chegou aqui na Tailândia, por exemplo, no escritório onde a gente está hoje, tem placa ali na entrada, tem placa ali na entrada. A gente sempre ficou primeiro vendo bem se podia usar, se tinha algum limite de horas, algum valor, alguma coisa específica. Então, esteja preparado, leia, esteja atento às informações. Agora a gente vai trazer para vocês aqui, tá, uma etapa, um passo a passo. Então, mas antes de a gente começar, né, se inscreva no canal, né, para ajudar a gente a crescer, compartilhe e comente, tá? Faça um comentário aí se você está gostando desse vídeo, desses temas que a gente está trazendo para vocês. A gente colocou alguns requisitos que a gente acha importante, mas se para você às vezes tem algum outro requisito que a gente não mencionou aqui, deixa no seu comentário que a gente vai estar avaliando e vai estar ajudando outras pessoas também na escolha do país. E essa questão da escolha, tá? Como que nós, assim, a gente sempre faz, tá? Na questão para escolher um país, tá? A gente sempre separa 3 países de início. Por quê? Porque é interessante a gente ter 3 visões diferentes, né? Mas do país que eu realmente desejar, eu desejo Estados Unidos, Inglaterra, Itália. Então a gente vai trazer para vocês aqui 3 exemplos de como a gente faz a avaliação, tá? Para morar naquele país. Até esses 3 exemplos que a gente colocou aqui são realmente de 3 lugares que a gente já morou mais tempo, que é Estados Unidos, a Inglaterra e a Tailândia. Vamos começar então falando dos Estados Unidos. Isso. Primeiro a gente começa sempre para nós, tá? O custo do aluguel. Então a gente anota ali o aluguel dos Estados Unidos, o aluguel da Inglaterra e o aluguel da Tailândia. Lembrando que a gente vai disponibilizar para vocês um PDF, tá? Com todo esse direcionamento certinho, com um checklist para que você possa escolher o melhor país para você. Então vamos lá, vem a primeira parte, o aluguel. Então a gente cita o aluguel, a gente escolhe o estado, a gente vê onde a gente quer morar. A gente pode dar 3 exemplos aqui: Alabama nos Estados Unidos, Londres e Bangkok aqui na Tailândia. Então a gente cita as 3 cidades, os 3 países, e aí começa a buscar a questão dos aluguéis. Isso. Com relação ao aluguel também, por exemplo, nos Estados Unidos, tem que pesquisar se as contas já estão inclusas ou não. O que a gente quer dizer com contas? É questão de água, luz, gás, enfim. Ver se está incluso já ou não, e se você vai ter que pagar a parte. Em Londres é muito comum, quando você vai alocar um apartamento, um quarto, enfim, você tem que pagar o da semana e às vezes mais um de depósito, de calção, às vezes mais um mês inteiro, então esteja preparado para isso também. Uma dica que a gente sempre faz, tá, e sempre deu certo, escolhemos um país. Vamos alugar um Airbnb pelo menos 15 dias. Se eu tenho uma intenção de ter um tempo maior para eu poder me planejar para alugar um outro imóvel, eu pegaria de 30 dias. Por que 30 dias? Porque existe alguns Airbnbs, tá, dentro ali, na hora que vai pesquisar um imóvel,
né, para locação, você consegue, depois de 30 dias, ganhar um desconto, pode chegar até 30% do valor da acomodação. Então, poxa, se você vai pegar 15 e sabe que se você talvez... tem a flexibilidade de datas, é importante estar avaliando isso. E isso é, porque se você pensa em morar em outro país, né, precisa ter um tempo para se adaptar àquele país, para ver qual é o melhor bairro para você. Aí vem as questões específicas de quando você chega no país, que também é um outro requisito. E aí depois a gente vem para a parte do transporte, que daí você tem que avaliar o transporte de cada país, né? Então a gente sabe que nos Estados Unidos o transporte, no Alabama especificamente, né, que é onde a gente vai falar, é muito ruim o transporte público. Então a gente precisa às vezes alugar um carro, a gente precisa baixar o aplicativo do Uber ou do Bolt, que são os dois que tem lá. Então a gente precisa estar ciente do que, né, tipo de transporte a gente quer. Ah, a gente vai para lá para morar para trabalhar num lugar específico. Então, poxa, tenta pegar uma região perto para que você não tenha esse problema com o transporte. Por isso que é bom identificar, né, cada transporte. Já em Londres, essa questão do transporte, como a gente sabe que é muito bom, de repente, quando você for escolher uma hospedagem, busque para que tenha um ponto de ônibus perto ou uma estação de metrô perto, o que vai te facilitar muito. Até porque Londres, como chove muito, tem muito vento, às vezes, se você tem que andar muito longe até a estação, vai acabar te prejudicando. Então, se tem pertinho de casa essa opção, avalie isso também. Aqui em Bangkok é a mesma coisa. O metrô aqui, né, é muito bom. Agora o ônibus não é tão bom, mas a questão do Grab, né, que é como se fosse o Uber, né, o aplicativo daqui de transporte, também é super bom, seguro. Então, assim, identifique, né, qual é a melhor opção para você. Lembrando aonde, por isso que é bom você sempre já ter a localidade onde você vai ficar, para que você veja, né, a melhor opção para você, né, questão de transporte. E aí depois a gente vai para o próximo ponto, que é a saúde. Sistema de saúde com relação aos Estados Unidos, que a gente sabe, assim, a gente não precisou lá, né? Mas é tudo muito caro. Não é muito diferente do Reino Unido, que é gratuito o acesso para toda a população. Lembrando também que Bangkok, o sistema de saúde aqui também, ele é caro. Então, e também aqui a comida é bastante exótica, né? Diferenciada. Então a gente precisa, né? A gente indica que você faça um seguro realmente de saúde, né, de viagem, né? Que cubre essa questão, porque... O período que você vai ficar aqui. William, poxa, eu não tenho certeza, né? Se eu vou ficar 30 dias, se eu vou ficar 2 meses, 3 meses, quero ficar 15 dias. Cara, faça o seguro de viagem, que para uma emergência vale muito a pena, tá? Se depois você não precisar, ainda bem que você não precisou, porque, né? É verdade. Tem que usar. Plano de celular, tá? A gente aconselha você sair do aeroporto, já compre um ali para 2, 3 dias, né? Ou já compre antecipado, né? Dentro da nossa metodologia a gente explica, né, como a pessoa pode comprar um chip ainda no Brasil, né? Isso. Que já possa viajar com ele, porque é muito melhor do que você habilitar o seu chip do Brasil, né? Porque vai pagar muito mais caro, tá? Do que você comprar um chip às vezes no aeroporto ou já comprar antecipado, tá? Outra questão que a gente avalia é a questão da comunidade brasileira. Então, ao mesmo tempo que é muito bom, que daí a gente se sente próximo, que tem outros brasileiros, também é importante ter cuidado por causa da questão do golpe. Mas, por exemplo, ali no Alabama, onde a gente estava, tinham poucos brasileiros. Ainda tinha até mais do que eu achei, porque tinha uma empresa lá que tem uma filial no Rio Grande do Sul, então que acabavam contratando bastante família. Normalmente era o homem da família, mas as famílias acabavam vindo juntos e que acabou formando uma comunidade brasileira. Já em Londres, tem para tudo que é lado brasileiro. Bangkok a gente já não viu tanto, mas a gente sabe que tem também, até porque tem grupos no Facebook, grupos no WhatsApp de brasileiros. E aí vem o último ponto que a gente acha importante também estar avaliando, né? Isso é mais para quem tem filhos, né? Ou para quem quer fazer um visto de estudante, por exemplo, é a questão da educação, né? Como é que funciona o sistema de educação no país, né? Porque isso é muito importante na hora que você escolhe o país, né? E também ver a época, né, do ano que você vai emigrar, porque já pensou se você tem um filho e está saindo dali, ele vai entrar numa outra escola em outro país? No Brasil, o ano letivo inicia no começo do ano, já fevereiro, março. Já nos Estados Unidos, na Inglaterra, que a gente sabe, aqui na Tailândia a gente não descobriu ainda, mas o ano letivo inicia em setembro. Então, verifique também essa questão do ano letivo de quando inicia, né? Então, qual que é a ideia, né, de você escolher a melhor rota para você, né, o melhor país para você morar? É que você liste, né, 3 países e comece a avaliar eles. Ele começa a levantar os pontos para ver se ele se encaixa no seu perfil atual, né? Porque o que é mais interessante é isso, é você saber, eu quero morar fora do Brasil, mas para onde que eu quero ir? Quais são as opções que eu tenho? Então é isso que você precisa desenvolver. É por isso que a gente vai disponibilizar para vocês aqui um PDF, né, te dando um direcionamento inicial aqui para que você possa começar a organizar a sua viagem. Isso aí. E depois de você ter feito essa análise do custo de vida do país, de você saber já qual visto você vai, essa questão que a gente já comentou ali com vocês da saúde, transporte, é importante você estar avaliando outros requisitos, que até a gente chamou aqui de requisitos específicos. Que a gente já falou, a língua do país, regra do país,
Poder aquisitivo. Poder aquisitivo. Outra questão que eu acho muito importante é a questão de ter conhecidos no país que você está indo. A gente, quando foi para os Estados Unidos, inclusive foi parar no estado do Alabama por causa de amigos que a gente tinha lá. O que foi ótimo, deram várias dicas. Até essa questão das regras do país, a gente aprendeu demais com eles. Já em Londres, quando a gente chegou, a gente não tinha amigos. A gente acabou fazendo lá depois. Essa questão dos amigos, né, eles te dão um direcionamento melhor, eles te dão o caminho das pedras ali, né, eles te dão um caminho sem muitas pedras, vamos dizer assim. Por isso que é bom a gente sempre estar dentro dessas comunidades brasileiras e entrando em contato com as pessoas, perguntando, entendendo, pesquisando, tá? Porque quanto mais preparado você sair do Brasil, melhor é a sua chegada em outro país. E aí depois a gente pode aqui agora indo para a parte final. Não, falta o clima e os aplicativos, né? Calma aí, a questão dos aplicativos, isso é muito importante. Às vezes a gente acha que um aplicativo que tem no Brasil vai ter no mundo todo, mas não é bem assim. O Uber, por exemplo, tem nos Estados Unidos, tem em Londres, na Tailândia já não tem. Na Irlanda já não tem também. Na Irlanda é um tal de Free Now. Aqui no Reino Unido, aqui na Tailândia é o Grab. E esse Grab também, além de você pedir corridas de carro como Uber, você também pode pedir comida. Então também pesquise bem a questão dos aplicativos. Até em Londres a gente usava muito aplicativo pro transporte, que dizia a hora que o ônibus estava vindo, daí depois o próximo, a cada quanto tempo, qual linha ia para qual bairro, o que acaba ajudando muito essa questão dos aplicativos. E essa ideia, né, de você estar pesquisando bem, né, eu quero morar em outro país, vendo os vistos, vendo o tipo de moradia, tudo isso vai fazer o quê? Vai fazer você economizar tempo e muito dinheiro, tá? Porque quando a gente vai despreparado, né, isso a gente trabalha muito dentro da metodologia Vida de Imigrante, ele precisa ter essa preparação, ele precisa saber documentos que ele precisa fazer antes de escolher um país para morar. Entendeu? Todos os requisitos, todos os direitos, todos os tipos de visto, né? Porque, hoje, né, a gente percebe, existe tantas possibilidades, né, de você sair do Brasil melhor preparado, melhor, sabe, para que você não passe perrengues, não passe problemas na imigração, enfim, não tenha aquela descoberta muito forte, né, que faça você desistir e acabar voltando para trás. Então fica aqui um ponto bem interessante. Acho que agora a gente pode fazer um resumo, né, dos principais. Antes eu quero falar da questão do clima, que a gente só comentou por cima, porque às vezes a gente pensa só que é calor e frio, mas não é bem assim. Aqui na Tailândia também, por exemplo, uma coisa que eles frisam bastante antes de você vir para cá é pesquisar a época de chuvas. Ela acontece de março a outubro, abril a outubro, por ali. E realmente, a gente chegou aqui em outubro, era chuva todo dia. Tempestade, durante não era nem chuva, aquele tempestade. Calorão, e no final do dia, chuvão, tempestade. Aí parece que finalzinho de outubro ali, passou. Agora a gente está no inverno aqui, dezembro, janeiro é inverno aqui na Tailândia. Que chega a 20 graus, o pessoal aqui já está puxando um casaquinho. Agora já com 20 graus em Londres, o povo já está morrendo de calor. Morrendo de calor, entenda um pouco do clima porque realmente faz uma diferença, né? E uma outra dica que a gente já dá, se você for para morar mesmo em outro país, tá? Em questão da bagagem, não faça compras dentro do Brasil para ir para outro país, deixe para comprar lá. Porque sim, a questão de roupas, né? De poder aquisitivo é muito mais fácil, muito, sabe? Mesmo você convertendo, né? A gente sabe que o euro aí tá 5-1, no caso, em relação ao real, mas sempre tu vai conseguir comprar boas roupas com bastante qualidade fora do país. Então não faça uma compra antecipada no Brasil, tá? Até porque também o frio é diferente. O frio do Brasil, quando chega no frio dos Estados Unidos ou no frio da Inglaterra, o casaco do Brasil muitas vezes não vai ser suficiente para o frio desse outro país, né? Então, pra gente finalizar aqui, tá indo para a parte final desse processo, a gente vai fazer o resumo aqui. Então vamos lá. Custo de vida, tipo de visto, trabalho, educação, saúde, comunidade brasileira, língua do país, regras do país, poder aquisitivo, né, se você tem conhecidos, né, uma opção, o clima e os aplicativos. Esses são os requisitos, né, que para nós aqui como viajantes são essenciais na escolha de um país. Então a gente espera, né, que depois dessa aula aqui, você possa ter um direcionamento mais correto. Lembrando também, se você acha que faltou alguma coisa, escreva aqui nos comentários para que a gente possa vendo e depois melhorando, né, esse processo de como morar em outro país. E aí depois que você escolheu o país, tem o próximo passo, que você precisa fazer para você ir para outro país. O que você precisa fazer ainda no Brasil antes de você ir para o país que você escolheu. E aí a gente tem o quê? A metodologia Vida de Imigrante, né? A gente vai deixar um aqui embaixo também para vocês, que é onde a gente passa por todas essas fases, tá? A gente tem uma linha do tempo, né? Que é descoberta, planejamento, execução, checklist, fazer as malas e se o Brasil. Então a gente tem aí um trabalho bem feito. Se você tiver interesse, né, de estar mais preparado, de morar em outro país, a gente tem a metodologia certa para você. Então a gente quer agradecer muito
né? E espero que esse vídeo tenha ajudado você a tomar uma melhor escolha. Lembrando que também tem um PDF aqui para você baixar dessa aula de hoje. É isso aí. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.